Você já viu uma filha roubar US$ 800.000 da mãe moribunda e proibir o próprio irmão de se despedir? Há 3 semanas, às 2 da manhã, me vi de joelhos, esfregando o chão do banheiro do lar de idosos Sunset Valley. Não porque eu precisasse dos US$ 15 por hora, mas porque era a única maneira de eu poder segurar a mão da minha mãe uma última vez, depois que minha irmã Rebecca me proibiu de visitá-la. Ela pegou os US$ 850.000 da mamãe, comprou um BMW X7 novinho em folha e colocou nossa mãe na clínica mais barata que conseguiu encontrar. Olá, meu nome é Morgan Blake, tenho 38 anos e vou compartilhar com vocês a história de como um pequeno medalhão e um pendrive escondido expuseram a maior traição que nossa família já viu, uma traição que acabaria levando a um confronto no tribunal, a recuperação de uma fortuna e a justiça feita de maneiras que Rebecca jamais imaginou. Se você está assistindo a isso, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. Tudo começou na casa de Rebecca, em janeiro de 2024, durante o que ela chamou de a reunião de família, mas que na verdade era apenas sua volta da vitória. Ela convidou nossos tios, tias e primos, 15 pessoas no total, para anunciar que havia resolvido tudo relacionado aos cuidados da mamãe. Elanar está instalada num lugar maravilhoso, anunciou Rebecca, girando as chaves do seu novo BMW. Cuidados de primeira, jardins lindos, tudo de melhor. E antes que alguém pudesse perguntar, sim, estou usando meu próprio bônus do trabalho para cobrir qualquer lacuna nos cuidados com ela. Tentei me manifestar. Rebecca, qual instalação exatamente? Gostaria de visitá-la. Morgan, os adultos estão cuidando disso, ela me interrompeu, sem nem olhar para mim. Nossa prima Janete deu uma risadinha. Você sabe como essas decisões podem ser avassaladoras para alguém da área de tecnologia. Eles estão acostumados com computadores, não com responsabilidades do mundo real. Todos na sala riram. Eu cuidava da minha mãe todos os fins de semana durante 2 anos, enquanto Rebecca aparecia talvez uma vez por mês. Mas, de alguma forma, eu era irresponsável. Eu era a piada da família, a engenheira de software quieta que não conseguia nem se defender, muito menos tomar decisões importantes. Rebecca continuou. Assumi a procuração completa, tanto para assuntos médicos quanto financeiros. É um fardo enorme, mas alguém competente precisava assumir essa responsabilidade. Ela me lançou um olhar com aquela condescendência familiar. Mamãe precisa de estabilidade, não de alguém que trabalhe em casa brincando com computadores. Senti minhas bochechas queimarem, mas permaneci em silêncio como sempre. O que eu não sabia era que, 2 semanas antes, Rebecca já havia transferido minha mãe para Sunset Valley, sacado os primeiros US$ 100.000 e dado uma entrada naquele BMW. O bônus em que ela mencionou acabaria sendo a economia de uma vida inteira da mãe. Mas naquela noite, tudo o que eu pude fazer foi sorrir e acenar com a cabeça enquanto minha família elogiava o sacrifício de Rebecca. Algo parecia errado. Então, naquela noite, pesquisei por a Sunset Valley Nursing Home. Senti um frio na barriga quando o Google Maps mostrou que ficava a 45 minutos de Seattle, numa área industrial perto do aeroporto. As avaliações só pioraram a situação, 2,5 estrelas com reclamações recentes sobre falta de funcionários, banheiros sujos e comida fria. Meu pai perdeu 7 quilos em 2 meses. Encontrei minha mãe sentada com roupas sujas. A opção mais barata por um motivo. Você recebe o que paga. Minhas mãos tremiam enquanto eu ligava para a recepção na manhã seguinte, fingindo que estava perguntando por um parente. Seu pacote básico de cuidados começa em $1.800 por mês, disse a recepcionista. Essa é a nossa opção mais econômica. $1.800, o mais barato de todo o condado. Em seguida, liguei para Villovue Manor, o estabelecimento 5 estrelas que Rebecca havia descrito durante o jantar. Nossa unidade de cuidados para pessoas com demência tem um custo inicial de $8.000 por mês, informaram-me. Temos uma lista de espera de 2 anos. Rebecca tinha todas as economias da mãe, $850.000, de acordo com o último extrato bancário que eu tinha visto, e mesmo assim escolheu a opção mais barata disponível. Para onde estava indo o dinheiro? Tentei ligar para o celular da minha mãe, mas caiu direto na caixa postal. Liguei diretamente para o lar de idosos, mas disseram que Elanar Blake não podia atender o telefone. Ela está bem? Perguntei, com o pânico aumentando. Só posso discutir informações sobre pacientes com contatos autorizados, respondeu a enfermeira.
Rebecca Blake consta como a única pessoa de contato. Naquela noite, meu celular vibrou com uma mensagem de Rebecca. Ouvi dizer que você anda bisbilhotando. Nem pense em visitar a mamãe. Você só vai confundi-la e chateá-la. Eu já me certifiquei disso. Tinha certeza. O que isso significa? Eu estava prestes a descobrir exatamente até onde minha irmã tinha ido para me manter longe. Na manhã seguinte, dirigi até Sunset Valley, determinada a ver minha mãe, apesar do aviso de Rebecca. O segurança me parou na entrada, consultando seu tablet com uma expressão carrancuda. Sinto muito, senhorita Blake, mas você está na lista de pessoas com quem não posso entrar em contato, disse ele, virando a tela em minha direção. Meu nome e minha foto estavam lá, sob a etiqueta Visitantes Restritos e Entrada Proibida. Essa é minha mãe ali dentro, Eleanor Blake, quarto 247. Por favor. Ele balançou a cabeça em sinal de compreensão. Sua irmã tem procuração plena. Ela entrou com esse pedido de restrição, alegando conflito familiar que causa sofrimento ao paciente. Se eu deixasse você entrar, eu poderia perder meu emprego. Pior, você poderia ser acusada de invasão de propriedade. Invasão de propriedade por visitar minha própria mãe. Senhora, eu entendo que seja difícil, mas a senhorita Rebecca Blake forneceu documentação legal. Ela afirmou especificamente que a senhora tem um histórico de perturbar a paciente e causar transtornos psicológicos. Se a senhora tentar entrar, ela nos autorizou a chamar a polícia e entrará com um pedido de medida protetiva. Fiquei sentada no meu carro naquele estacionamento por 1 hora, encarando o prédio onde minha mãe estava morrendo, a apenas 150 metros de distância, mas completamente inalcançável. Rebecca havia pensado em tudo. Com a procuração, ela poderia legalmente me manter afastado indefinidamente. Qualquer advogado que eu consultasse precisaria de meses e milhares de dólares para contestá-la, tempo e dinheiro que eu não tinha. Naquela noite, Rebecca me ligou diretamente. O guarda me contou sobre sua visitinha, disse ela friamente. Deixe-me ser bem clara, Morgan. Se você colocar os pés naquele lugar como visitante, vou mandar prendê-la por invasão de propriedade e pedir uma ordem de restrição. Quer ficha criminal? Continue insistindo. Desliguei sem responder. Tinha que haver outra maneira. Mamãe estava lá dentro sozinha e confusa, e eu estava ficando sem tempo. Passaram-se 2 semanas antes de meu telefone tocar às 23 horas, número desconhecido. Morgan Blake? A voz era profissional, mas gentil. Aqui é a doutora Sarah Coleman, enfermeira-chefe do Sunset Valley. Não deveria estar ligando para você, mas sua mãe, ela não tem muito tempo. 3 ou 4 semanas, no máximo. Minha garganta se apertou. Quão ruim é? O Alzheimer progrediu rapidamente, mas há momentos de lucidez. Ela chama por você constantemente, especialmente à noite. Onde está minha Morgan? Repete sem parar. O Dr. Coleman fez uma pausa. Faço isso há 20 anos. Todo paciente merece ver seus entes queridos no fim da vida. Rebecca me colocou na lista de pessoas com quem não posso ter contato. Se eu aparecer lá, ela vai mandar me prender. Houve um longo silêncio, depois, com cautela, não posso deixá-lo entrar como visitante. Estou de mãos atadas pela Lei de Proteção à Criança. Outra pausa. Mas, estamos com uma grave falta de pessoal no turno da noite, das 23 horas às 7 horas. O zelador que limpava a ala de cuidados para pessoas com demência acabou de pedir demissão. É preciso passar por uma verificação de antecedentes de 3 dias. Depois disso, você poderia começar imediatamente. Meu coração disparou quando entendi. Os funcionários da limpeza noturna têm acesso a todos os andares para fins de limpeza, sim, a todos os cômodos. E entre as 2 horas e as 3 horas da manhã, o horário da medicação faz com que muitos pacientes estejam acordados. Há supervisão mínima nos turnos da noite, apenas uma enfermeira para toda a ala. A voz dela baixou. O quarto da sua mãe sempre precisa de atenção extra. Ela tem o costume de derrubar as coisas, coitadinha. Pode levar de 30 a 40 minutos para limpar direito. Dr. Coleman, eu. Já falei demais, acrescentou ela suavemente. A inscrição é online.
Não posso ajudar mais nada. Então, quase num sussurro, mas Morgan, sua mãe continua segurando esse pequeno medalhão. Ela não deixa ninguém pegá-lo. Diz que é para a filha dela, quando chegar a hora. A ligação caiu. Em poucos minutos, eu já estava preenchendo a ficha de inscrição para o cargo de zelador. Encarei a tela, calculando o seu brilho absurdo. Como funcionário, eu não seria um visitante. Eu teria um propósito comercial legítimo. Rebecca podia me proibir de entrar, mas não podia impedir um funcionário de fazer seu trabalho sem justa causa. A matemática era simples: lutar contra Rebecca no tribunal por 6 a 12 meses e gastar $30.000 que eu não tinha, ou trabalhar como zelador por 3 semanas e ver minha mãe enquanto ela ainda estava viva. A verificação de antecedentes seria concluída em 3 dias. Eu poderia começar na segunda-feira. Liguei para meu gerente na empresa de software onde trabalhei por 12 anos. David, preciso de uma licença familiar de emergência de 3 a 4 semanas. Não remunerada não tem problema. Morgan, está tudo bem? Isso é repentino. Minha mãe está morrendo. É complicado. Ele não insistiu mais. Tire o tempo que precisar. Seu emprego estará aqui. Peguei emprestado o Honda antigo da minha amiga Lisa, meu Tesla levantaria suspeitas no estacionamento dos funcionários. Comprei 3 conjuntos de uniforme médico na loja Goldview. Baixei podcasts sobre técnicas de limpeza para me tornar mais convincente. Se Rebecca descobrisse e reclamasse, eu precisaria ser um zelador realmente competente. A verificação de antecedentes foi concluída com sucesso na sexta-feira. O departamento de RH da Sunset Valley ligou no sábado de manhã. Você pode começar na segunda-feira à noite, às 23 horas em ponto? Sim, com certeza. O salário é de $15 por hora. Estacionamento incluído. Você será alocado principalmente na ala de cuidados para pessoas com demência. É a que precisa de mais atenção. Unidade de cuidados para pessoas com problemas de memória, ala da mãe. Mais uma coisa, acrescentou a gerente de RH, com um tom significativo: valorizamos os funcionários que se dedicam ao bem-estar dos nossos residentes. Às vezes, isso significa dedicar um tempo extra para garantir que os quartos estejam impecavelmente organizados. Contanto que o seu trabalho seja feito, não controlamos minuciosamente quanto tempo você passa em cada quarto. Entendido? Perfeitamente compreendido. Segunda-feira não chega nunca. Na noite de segunda-feira, entrei pela entrada de funcionários do Sunset Valley vestindo um uniforme emprestado e um crachá com o nome Morgan, equipe de limpeza. O peso do balde de esfregão me ancorou neste momento surreal. Eu, um engenheiro de software sênior ganhando um salário de 6 dígitos, prestes a limpar banheiros por $15 a hora. Às 2 horas da manhã, finalmente cheguei ao quarto 247. Mamãe estava acordada, olhando fixamente para o teto. Ela havia perdido muito peso. Seus lindos cabelos grisalhos estavam sujos e emaranhados. O quarto cheirava a desinfetante industrial e a algo mais, negligência. Mãe, sussurrei, aproximando-me lentamente. Seus olhos encontraram os meus, desfocados a princípio, depois repentinamente nítidos. Morgan, minha Morgan. Sou eu, mãe. Estou aqui. Ela levou tudo, sussurrou minha mãe, segurando minha mão com uma força surpreendente. Rebecca, ela me fez assinar os papéis. Disse que se eu não assinasse, ela me colocaria num orfanato. Ninguém me visitaria. Mas ela levou tudo mesmo assim. O que ela tomou, mãe? O dinheiro. O seguro de vida do seu pai. Minhas economias. Tudo. Seus olhos se voltaram para a porta. Ela vem com mais papéis. Sempre mais papéis. Eu não assino mais, então ela assina por mim. Meu sangue ferveu, mas mantive a voz firme. Está tudo bem, mãe. Estou aqui agora. Todas as noites. Todas as noites que posso. Eu trabalho aqui agora. Ela sorriu então, o primeiro sorriso verdadeiro que vi nela em meses. Menina esperta. Igualzinha ao seu pai. Sua mão deslizou até o criado mudo, apontando. Gaveta de cima, embaixo dos lenços de papel.
Tive que continuar limpando passos no corredor. Mas enquanto eu trabalhava, observei minha mãe voltar a dormir, ainda segurando aquele medalhão em volta do pescoço. O que quer que estivesse naquela gaveta teria que esperar até amanhã à noite. Na noite seguinte, enquanto mamãe dormia, abri cuidadosamente a gaveta do criado mudo. Sob uma caixa de lenços de papel, havia extratos bancários dos últimos 6 meses, escondidos como contrabando. Minhas mãos tremiam enquanto eu fotografava cada uma delas com meu celular. Janeiro de 2024, saldo de $847 mil. Fevereiro, $750 mil. Março, $623 mil. Abril, $51 mil. Maio, $380 mil. Junho, $5 mil. $842 mil perdidos em 6 meses. Os padrões de saque eram condenatórios, $50 mil aqui, $70 mil ali. Um único saque de exatamente $120 mil no dia 15 de fevereiro, o mesmo dia em que Rebecca apareceu com as chaves de seu BMW. As assinaturas foram ficando cada vez mais trêmulas. A caligrafia normalmente elegante da minha mãe deteriorou-se em rabiscos quase irreconhecíveis. As 3 últimas declarações apresentavam assinaturas que não se pareciam em nada com a dela. Encontrei mais papéis embaixo, recibos que Rebecca havia deixado para trás por descuido. Rolex Submariner, $35 mil. Conjunto de malas Louis Vuitton, $15 mil. Passagens de primeira classe para Paris, $18 mil. Todas as fotos foram tiradas depois que minha mãe entrou em Sunset Valley. Ela acha que eu não me lembro, disse minha mãe de repente, me assustando. Ela estava acordada, observando. Mas eu me lembro das coisas importantes. Eu me lembro do que seu pai me disse para fazer se algo assim acontecesse. O que o papai disse? Documente tudo. Esconda as provas. Espere o momento certo. Ela tocou o medalhão em seu pescoço. Ele conhecia a natureza de Rebecca. É por isso que ele me ajudou a me preparar antes de morrer, antes que eu ficasse doente. Preparar o quê, mãe? Mas ela estava à deriva novamente, perdida na névoa da sua doença. A senhora simpática com o carimbo, ela também ajudou. Disse que seria válido no tribunal. Inabalável, disse ela. Um notário. Eu queria perguntar mais, mas os olhos da minha mãe estavam fechados. Terminei de fotografar tudo, com a mente a mil. Os números não mentiram, mesmo que minha irmã tenha mentido. Eu não podia mais ficar em silêncio. Na manhã seguinte, liguei para Rebecca do meu carro, mantendo a voz profissionalmente calma. Eu sei sobre o dinheiro, Rebecca. Silêncio. Então, que dinheiro? A conta da minha mãe tinha $850 mil. Agora só tem $5 mil. Como você saberia alguma coisa sobre as finanças da mamãe? Isso importa? O Sunset Valley custa $1.800 por mês. Onde está o resto? O riso de Rebecca era frio. É para os cuidados da mamãe. Despesas médicas, especialistas, terapias. Você não entenderia a complexidade envolvida. Terapias? Ela não consultou um especialista desde que chegou. E aquele BMW, o Rolex, a viagem a Paris? Como você ousa? Eu tenho procuração, ela retrucou. Autoridade legal para administrar os bens dela como bem entender. Cada despesa é justificada para cuidar dela. Um Rolex se justifica? Meu tempo tem valor. O estresse de administrar os assuntos dela exige compensação. É tudo perfeitamente legal. O fato de ser legal não significa que seja certo. Escute com atenção, Morgan. Sua voz tornou-se ameaçadora. Eu sei que você está trabalhando em Sunset Valley. Achou que eu não descobriria? Tenho amigos no conselho. Uma única reclamação minha sobre comportamento inadequado e você está fora. Depois, entrarei com um pedido de medida protetiva. Você nunca mais verá a mamãe e terá uma ficha criminal que a perseguirá para sempre. Rebecca. Fique na sua, maninha. Limpe o chão, jogue o lixo fora e cale a boca, ou você vai se arrepender.
De qualquer forma, minha mãe será transferida para uma instituição no Oregon na próxima semana, um lugar onde você nunca a encontrará. Ela desligou. Oregon. Eu tive dias, não semanas. Independentemente do que minha mãe estivesse tentando me dizer sobre aquele medalhão, eu precisava descobrir agora. Na noite de quinta-feira, na minha segunda semana, encontrei minha mãe mais lúcida do que nos últimos dias. Seus olhos estavam claros, focados, urgentes. Morgan, venha aqui depressa. Larguei meus produtos de limpeza e me ajoelhei ao lado da cama dela. Ela levou a mão à nuca, tentando abrir o fecho do medalhão. Mãe, o que você está? Pode pegar. Ela pressionou o medalhão na minha palma. Era mais pesado do que deveria ser, uma peça de ouro antiga que eu me lembrava da minha infância. Estive esperando você chegar. Mãe, isto é seu. Papai te deu. E agora estou lhe dando isso para quando chegar a hora. Seus dedos se enrolaram nos meus, garantindo que eu o segurasse com firmeza. Seu pai era inteligente. Ele sabia que um dia Rebecca iria, ele sabia do que ela era capaz. O que você quer dizer? A verdade é pesada, Morgan. Às vezes, ela precisa ser escondida à vista de todos. Ela sorriu tristemente. Nem sempre estive doente. Lembro-me do dia em que fiz os preparativos. A senhora simpática com o carimbo, Janete Morrison. Ela disse que seria válido no tribunal. Cada palavra testemunhada, cada documento lacrado. Meu pulso acelerou. Que documentos, mãe? Rebecca acha que destruiu tudo. Mas você não pode destruir o que você não sabe que existe. Ela bateu no medalhão em minha mão. Prometa-me que o usará com sabedoria. Não para a vingança, mas para a justiça. Há uma diferença. Mãe, eu não entendo. Você vai conseguir. Quando chegar a hora, você vai conseguir. As energias dela estavam se esvaindo. Não abra aqui. Tem muita gente olhando. Espere até estar em segurança. Guardei o medalhão no bolso, sentindo algo se mexer lá dentro, algo pequeno e duro que não deveria estar em uma joia. Mamãe fechou os olhos, com uma expressão serena no rosto. Obrigada por ter voltado, ela sussurrou. Já posso ir? Durante meu intervalo às 4 horas da manhã, a doutora Coleman me encontrou na sala dos funcionários. Ela serviu 2 xícaras de café e sentou-se pesadamente. Sua mãe teve uma boa noite, disse ela cuidadosamente. Mais alerta do que o normal. Obrigada por tudo que você fez por ela. Ela mexeu o café lentamente. Vemos mais do que podemos dizer. Morgan, sua irmã vem nos visitar uma vez por mês, sempre com papéis, sempre quando sua mãe está mais confusa, geralmente logo depois dos remédios da tarde. Documentos? Atualizações de procuração, transferências de bens, alterações de beneficiários de seguros. No mês passado, ela trouxe um corretor de imóveis para avaliar as joias da sua mãe para venda. O maxilar do Dr. Coleman se contraiu. Sua mãe chorou por horas depois que Rebecca foi embora. Ficava dizendo, ela está levando tudo, exatamente como ele me avisou. Alguém denunciou isso? Denunciar o quê? Uma filha com procuração legal administrando os assuntos da mãe? O sistema protege quem tem o documento, não o paciente. Ela fez uma pausa. Mas tenho anotado tudo, observações pessoais, horários, datas, o estado da sua mãe durante cada visita. Caso alguém precise de uma testemunha. Você poderia testemunhar sobre o que viu? Num piscar de olhos. Sua mãe será transferida na terça-feira, a propósito. Rebecca deu entrada nos documentos de transferência ontem para uma instituição em Portland, que atende somente pelo Medicaid. Ela alegou que os fundos da sua mãe acabaram. Esgotado, após $850 mil. Foi isso que Rebecca documentou. Aparentemente, os cuidados com sua mãe têm sido extraordinariamente caros. Seu tom era de puro sarcasmo. Que estranho como as despesas correspondem exatamente ao preço de um BMW X7, artigos de luxo e férias na Europa. Você estava observando. Todos nós temos, as enfermeiras do turno diurno, os outros funcionários da limpeza, até mesmo o administrador. Mas sem respaldo legal, somos impotentes.
Ela se levantou para sair, mas depois se virou. Sua mãe está se preparando para algo. Não sei o que, mas ela está protegendo aquele medalhão como se ele guardasse os segredos do universo. Se ao menos ela soubesse o quanto estava certa. Na sexta-feira à noite, mamãe estava em sono profundo quando cheguei ao quarto dela. A transferência para Portland ocorreu em 4 dias. Se houvesse algo no medalhão, eu precisava saber agora. Sentei-me no banheiro com a porta trancada e abri cuidadosamente a peça antiga. Dentro havia uma foto desbotada da nossa família de 1995, mamãe, papai, Rebeca e eu no Natal. Mas havia algo mais escondido atrás do fundo da foto, um pendrive micro USB pouco maior que a minha unha, com uma etiqueta minúscula, Verdade 2022. Minhas mãos tremiam enquanto eu o conectava ao meu telefone usando o adaptador que sempre carregava comigo. Apareceu um arquivo, Eleanor Blake Testament 2022, MP4, com duração de 47 minutos. Não consegui assistir aqui, a bateria do meu celular estava em 12% e eu precisava ter cuidado. Mas eu vi a miniatura, uma mãe sentada no que parecia ser um escritório de advocacia, saudável e alerta, com outra mulher ao lado dela. Meu celular vibrou, uma mensagem da Rebeca. Mamãe será transferida na terça-feira de manhã, às 6 horas. Nem se dê ao trabalho de aparecer. Você ainda está na lista de pessoas proibidas de entrar em contato, e eu já informei a unidade de Portland sobre seu comportamento de perseguição. Comportamento de perseguição. Ela já estava construindo um caso contra mim. Remontei cuidadosamente o medalhão e o coloquei no bolso. Independentemente do que houvesse naquele vídeo, minha mãe o escondeu por 2 anos, esperando o momento certo. Ela conseguiu manter sua lucidez por tempo suficiente para transmiti-la a mim. De volta ao quarto da minha mãe, segurei a mão dela enquanto ela dormia. Eu o encontrei, mãe, sussurrei. Aconteça o que acontecer, prometo que usarei com sabedoria. Ela não acordou, mas seus dedos apertaram os meus suavemente. De alguma forma, ela sabia. Mais 3 dias, e então tudo mudaria. Se você já teve que lutar só para ver alguém que ama, entenderá o que vem a seguir. Essa história está prestes a tomar um rumo que ninguém previu. Antes de prosseguirmos, por favor, clique no botão de inscrição e ative o sino de notificações. Seu apoio me ajuda a compartilhar essas histórias importantes. Agora, deixe-me contar o que descobri naquele pendrive que mudou tudo. Na manhã de sábado, sozinha no meu apartamento, finalmente assisti ao vídeo. Mamãe apareceu na tela sentada em um escritório de advocacia profissional. A data exibida era 15 de março de 2022, 2 anos antes do diagnóstico. Meu nome é Eleanor Blake, começou ela, com a voz firme e clara. Estou em plena posse das minhas faculdades mentais e físicas, conforme atestado pela avaliação da doutora Patricia Hoffman, anexada a esta gravação. Estou prestando este depoimento em vídeo na presença da tabeliã Janette Morrison. A câmera fez um movimento panorâmico para mostrar Janette Morrison com um selo oficial sobre a mesa, e depois voltou a mostrar a mãe. Recentemente, fui diagnosticado com Alzheimer em estágio inicial. Meus médicos estimam que tenho de 2 a 3 anos antes de um declínio cognitivo significativo. Estou gravando isso agora, enquanto ainda sou plenamente capaz de tomar minhas próprias decisões. Senti um nó na garganta enquanto minha mãe continuava. Por meio deste documento, designo minha filha, Morgan Blake, como minha única beneficiária e a pessoa em quem confio para administrar meus assuntos quando eu não puder mais. Declaro expressamente que não concedo essa autoridade à minha filha, Rebecca Blake, devido ao seu histórico de manipulação e coerção financeira. Ela mostrou os documentos. Rebecca tem me pressionado repetidamente para que eu transfira meus bens. No mês passado, ela ameaçou me declarar incapaz e me internar em uma instituição estatal caso eu não cedesse. Estas são as mensagens de texto dela com essas ameaças. O vídeo mostrava capturas de tela, o número de Rebecca claramente visível, suas palavras brutais. Assine a procuração ou vou interná-lo, Você vai perdê-la de qualquer maneira. As instalações estaduais são horríveis, mãe. Não me faça passar por isso. Se Rebecca obtiver uma procuração por qualquer meio, esta deverá ser considerada obtida sob coação e, portanto, inválida. Este vídeo, devidamente autenticado e testemunhado, serve como meu verdadeiro último testamento. Janette Morrison declarou,
Este testamento tem validade legal e substitui qualquer procuração obtida após esta data. Autenticado e selado neste 15º dia de março de 2022. Mamãe sabia. Ela sabia de tudo o que ia acontecer. Domingo, 5 horas da manhã, meu último turno antes da transferência da minha mãe. Eu estava esvaziando o lixo do quarto dela quando a luz acendeu de repente. Eu sabia. Rebeca estava parada na porta, imaculada mesmo naquela hora imprópria, com o celular já gravando. Morgan Blake, contratada sob falsos pretextos para violar uma ordem de restrição. Eu trabalho aqui, Rebeca. Estou fazendo o meu trabalho. Seu trabalho? Ela riu. Uma engenheira de software limpando banheiros. Você está perseguindo nossa mãe? Segurança. 2 guardas apareceram atrás dela. Meu coração disparou, mas mantive a voz firme. Estou de plantão. Consulte o RH. Ela está assediando uma paciente, disse Rebeca. Eu tenho procuração. Quero que ela seja removida imediatamente. O guarda mais velho consultou seu tablet. Senhora, ela é uma funcionária contratada, faz o turno da noite na limpeza. Então demita-a. Essa será uma decisão do RH, senhora. Na segunda-feira de manhã, no mínimo. O rosto de Rebeca corou. Tudo bem, mas ela deve sair deste quarto agora. Reuni meus materiais, com o pendrive ligado no meu bolso. Ao passar por Rebeca, ela agarrou meu braço. Você acha que é esperta? Amanhã a mamãe vai para Portland. Você nunca mais vai encontrá-la. E vou entrar com um pedido de medida protetiva na segunda-feira de manhã, perseguição, assédio, abuso contra idosos. Vou te afundar em honorários advocatícios. Rebeca, ela é nossa mãe? Não, ela é minha responsabilidade, e você está fora daqui. Acabou para você com essa família. Ela sorriu friamente. Aliás, já entrei em contato com seu empregador. Contei a ele sobre seu comportamento instável, como você abandonou o emprego para perseguir uma obsessão doentia. Me desvencilhei e me afastei, com as mãos firmes apesar do coração acelerado. Deixei-a pensar que venceu. Em 36 horas, ela descobriria exatamente o que a mãe havia escondido naquele medalhão. Os guardas me escoltaram para fora. Meu último vislumbre foi o rosto adormecido da minha mãe, sereno e alheio à tempestade que estava prestes a começar. Eu estava no meu carro às 11h47 da manhã quando o Dr. Coleman ligou. Morgan, sinto muito. Sua mãe faleceu há 20 minutos. O mundo parou. Mas a transferência era amanhã. Ela faleceu em paz, enquanto dormia. Rebeca foi notificada e já está aqui. Ela providenciou a cremação imediata. Não haverá cerimônia. Tentei sugerir que esperássemos, mas ela tem uma procuração. Minha voz soava oca. Morgan, preciso te contar uma coisa. Sua mãe acordou brevemente esta manhã. Ela perguntou por você. Quando eu disse a ela que você tinha sido retirada do prédio, ela sorriu e disse, que bom. Ela conseguiu. Ela está segura. Então ela fechou os olhos e se entregou. As lágrimas ardiam nos meus olhos. Mamãe aguentou firme por tempo suficiente. Rebeca nos instruiu a descartar todos os pertences de sua mãe, disse o Dr. Coleman, fazendo uma pausa. Mas se por acaso você estiver estacionado atrás do prédio às 14 horas e houver uma caixa com itens pessoais perto da lixeira, bem, não podemos controlar o que as pessoas pegam do lixo. Obrigada, sussurrei. Sua mãe era uma mulher extraordinária. Seja lá o que ela estivesse protegendo, espero que tenha valido a pena. Às 14 horas, encontrei a caixa. Lá dentro estavam os poucos pertences da mãe, seus óculos de leitura, um suéter, fotos de família que Rebeca não queria e, no fundo, os arquivos médicos da mãe, incluindo um que Rebeca não tinha visto, a avaliação cognitiva da doutora Patricia Hoffman, de março de 2022, afirmando que Lanar Blake era plenamente competente, sem sinais de capacidade reduzida. Na mesma data do vídeo. Sentei-me no carro segurando o suéter da minha mãe e tomei minha decisão. Rebeca pensou que tinha vencido. Ela roubou tudo e deixou a mãe para morrer sozinha. Mas a mãe já tinha planejado isso.
E agora era a minha vez de terminar o que ela começou. O que aconteceu a seguir mudou tudo. Se você acha que Rebecca se safou dessa, pense de novo. O pendrive que minha mãe deixou para trás estava prestes a expor anos de engano. Antes de revelar o que aconteceu no tribunal, por favor, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precise ouvir essa história. Agora, deixe-me mostrar como a justiça finalmente foi feita. Na manhã de segunda-feira, entrei no escritório da Martinez Associates com o pendrive, a avaliação médica da minha mãe e todos os documentos que eu havia fotografado. David Martinez, um ex-promotor que se tornou advogado especializado em direito sucessório, ouviu minha história sem me interromper. Quando o vídeo terminou de ser reproduzido, ele recostou-se. Isto é abuso de idosos, fraude e potencialmente roubo. Sua mãe foi brilhante ao criar isto. Rebecca tem uma procuração. Isso não a protege? Não quando foi obtida mediante coerção. Este vídeo é 6 meses anterior à sua procuração. Ele afirma explicitamente que qualquer procuração futura deve ser considerada inválida. Ele ligou o computador. Estou entrando com um pedido de emergência hoje. Estamos pedindo ao tribunal que bloqueie todas as contas, reverta as transferências de propriedade e responsabilize Rebecca. Quanto isso vai custar? Adiantamento de $5.000. Mas quando ganharmos, e vamos ganhar, Rebecca será obrigada a pagar seus honorários advocatícios. Eu emiti o cheque usando meu fundo de emergência. Quanto tempo temos? Desde a morte da sua mãe, Rebecca tem agido com muita rapidez. Ela já deu início ao processo de inventário, alegando ser a única beneficiária. Mas cometeu um erro, entrou com o pedido no condado de King. A juíza Patricia Williams é responsável por disputas de herança naquele condado e tem tolerância zero para abusos contra idosos. Quando podemos ir ao tribunal? Posso conseguir uma audiência de emergência para nós em 72 horas. Mas Morgan, assim que dermos entrada no processo, Rebecca vai saber que você tem algo. Ela vai vir com tudo para cima de você. Deixe-a em paz. Mamãe esperou 2 anos para me dar essa prova. Não vou decepcioná-la. David começou a redigir imediatamente. Precisaremos de testemunhas. Alguém presenciou o comportamento de Rebecca? Tenho 3 enfermeiras de Sunset Valley prontas para depor. Perfeito. E Janete Morrison, a tabeliã, eu a encontrarei. Ótimo, porque daqui a 3 dias vamos para a guerra. As próximas 72 horas foram um turbilhão de preparativos. Janete Morrison, a tabeliã, concordou imediatamente em depor. Estava esperando por essa ligação, disse ela. Sua mãe me fez prometer que estaria disponível sempre que você precisasse de mim. O Dr. Coleman e outras 2 enfermeiras do Sunset Valley forneceram declarações juramentadas sobre as visitas mensais de Rebecca, acompanhadas de documentos, sempre agendando-as para os momentos em que a mãe estava mais confusa. O banco forneceu registros que mostram a sangria de fundos, $845.000 transferidos em 6 meses. Meu celular explodiu com mensagens da Rebecca. O que você fez? Meu advogado disse que você entrou com um processo. Você vai se arrepender disso. Eu vou te destruir. Eu não respondi. David ligou na terça-feira à noite. Rebecca contratou a Whitman Associates, uma grande empresa, cara. Ela está alegando que você manipulou sua mãe e falsificou o vídeo. Ela pode provar isso? Não, mas ela vai tentar confundir as coisas. Ela vai trazer testemunhas de caráter, 15 membros da família que vão testemunhar que ela era a filha responsável. Eles nunca visitaram a mãe. Eles não sabem de nada. Não importa. É uma questão de percepção. Ele fez uma pausa. Rebecca também entrou com uma contra-ação, assédio, perseguição, imposição intencional de sofrimento emocional. Ela quer uma ordem de restrição e indenização por danos. Meu estômago embrulhou. Não se preocupe, disse David. É uma atitude desesperada. Ela sabe que está em apuros. Ele me enviou um e-mail, memorize esses documentos amanhã. Mantenha a calma. Deixe as evidências falarem por si. E Morgan, vista algo discreto. Preto, se tiver. Roupas de luto. Exatamente.
Rebecca provavelmente aparecerá vestindo roupas de grife, transmitindo sucesso. Você transmite tristeza e dignidade. Naquela noite não consegui dormir. Segurei o medalhão da minha mãe, pensando em sua mensagem final: use-o com sabedoria. Não para vingança, mas para a justiça. Amanhã, na sala 307, às 9 horas, atenderei a esse pedido. 15 de março de 2024, 9 horas, sala 307, Tribunal Superior do Condado de King. Entrei vestindo o vestido de funeral da minha mãe, simples, preto, digno. Rebecca estava sentada à mesa dos réus, vestindo um elegante terno Armani creme, cercada por 3 advogados e 15 familiares na galeria atrás dela. Eles cochichavam e apontavam quando me viam. A juíza Patricia Williams, uma mulher de quase 60 anos com olhar penetrante, declarou aberta a audiência. Esta é uma moção de emergência relativa ao espólio de Elanar Blake. Senhor Martinez, pode prosseguir. David se levantou. Meritíssimo, estamos aqui por causa da exploração financeira sistemática de uma idosa vulnerável. A ré, Rebecca Blake, usou ameaças e coerção para obter a procuração e, em seguida, dilapidou as economias de uma vida inteira de sua mãe, enquanto prestava cuidados inadequados. O advogado principal de Rebecca, James Whitman, interrompeu: objeção. Essas são alegações infundadas de um membro da família insatisfeito com um histórico de instabilidade. Temos provas, meritíssimo, continuou David calmamente. Depoimento em vídeo da própria Elanar Blake, gravado enquanto ela estava plenamente capaz, 6 meses antes de qualquer procuração. O juiz Williams inclinou-se para a frente. Depoimento em vídeo? Sim, meritíssimo. Devidamente autenticado e testemunhado. Solicitamos permissão para apresentá-lo agora. O rosto de Rebecca empalideceu. Ela sussurrou freneticamente para seus advogados. Whitman se levantou. Vossa Excelência, não tivemos tempo de verificar a autenticidade. O senhor foi avisado com 72 horas de antecedência, advogado, interrompeu o juiz. Vou permitir. O oficial de justiça diminuiu a intensidade das luzes. Uma grande tela desceu. David inseriu a unidade USB. Meritíssimo, disse David, o que o senhor está prestes a ver foi a última tentativa de Eleanor Blake de se proteger e proteger seus bens da exploração. Ela sabia o que estava por vir e se preparou de acordo. Ele apertou o botão de reprodução. O rosto da mãe preencheu a tela, olhar lúcido e determinação. O silêncio tomou conta da sala. A voz da mãe ecoou pelo tribunal, forte e clara. Meu nome é Elanar Blake. Estou em plena posse das minhas faculdades mentais e físicas, conforme atestado pela avaliação da doutora Patricia Hoffman anexada a esta gravação. Observei o rosto de Rebecca perder a cor enquanto a mãe continuava. Por meio deste documento, designo minha filha Morgan Blake como minha única beneficiária. Declaro expressamente que não concedo essa autoridade à minha filha Rebecca Blake devido ao seu histórico de manipulação e coerção financeira. Os apoiadores de Rebecca ficaram boquiabertos quando as capturas de tela apareceram, mensagens de texto de Rebecca ameaçando internar a mãe se ela não assinasse a procuração. A expressão do juiz Williams endurecia a cada mensagem. Quando Janette Morrison apareceu na tela confirmando a autenticação, Rebecca se levantou abruptamente. Isso é falso. Ela inventou tudo, a mãe já estava doente. Sente-se, senhorita Blake, ordenou friamente o juiz Williams. O vídeo terminou com as palavras finais da mãe: se você está assistindo a isso, significa que Rebecca conseguiu assumir o controle. Por favor, não deixe que ela saia impune. O dinheiro não é importante. Trata-se de proteger os outros do que ela é capaz de fazer. As luzes voltaram a acender. O tribunal estava silencioso, exceto pela respiração ofegante de Rebecca. O juiz Williams olhou diretamente para Rebecca. Senhora Blake, este vídeo é datado de 15 de março de 2022. Quando a senhora obteve a procuração? O advogado de Rebecca respondeu: setembro de 2022, meritíssimo, 6 meses depois de este vídeo afirmar explicitamente que qualquer procuração futura deveria ser considerada inválida. Meritíssimo, o estado mental da senhora Blake. Tenho aqui a avaliação do Dr. Hoffman, interrompeu o juiz, erguendo o documento. Plenamente competente, sem qualquer comprometimento cognitivo. Senhorita Blake,
Você tem alguma explicação para essas mensagens ameaçadoras? Rebeca permaneceu em silêncio, com as mãos tremendo. O advogado de Rebeca tentou contornar a situação. Meritíssimo, minha cliente estava sob enorme estresse cuidando da mãe. Essas mensagens foram tiradas de contexto. Que contexto justifica ameaçar internar sua mãe em uma instituição? Perguntou o juiz Williams, em tom incisivo. Rebeca finalmente falou, com a voz embargada. Ela não era capaz de administrar suas finanças. Eu tive que intervir. Alguém precisava ser responsável. Responsável? David se levantou, segurando extratos bancários. Meritíssimo, em 6 meses, a senhora Rebecca Blake sacou $845.000 das contas de sua mãe. A instituição que ela escolheu custava $1.800 por mês, a mais barata do condado. Temos recibos de um BMW X7 comprado por $120.000, um Rolex por $35.000 e artigos de grife que totalizam mais de $50.000. Essas eram despesas necessárias, protestou Rebecca. Para cuidar dela era preciso um Rolex, interrompeu o juiz Williams. Os apoiadores de Rebecca se remexeram desconfortavelmente. Sua prima Janete, que havia rido de mim meses atrás, olhava fixamente para o chão. Eu precisava manter uma aparência profissional para reuniões com profissionais da área da saúde. E o BMW, transporte para visitar as instalações? David apresentou mais provas. Meritíssimo, Rebecca visitava a mãe exatamente uma vez por mês, por menos de 30 minutos de cada vez. Temos declarações juramentadas de 3 enfermeiras confirmando isso. Isso não é verdade, eu estava lá o tempo todo. Temos o registro de visitantes, senhorita Blake, disse o juiz. Gostaria de reconsiderar sua declaração? Rebecca ficou em silêncio. Whitman fez uma última tentativa. Meritíssimo, mesmo que minha cliente tenha feito algumas compras questionáveis, ela tinha procuração legal. As transferências estavam tecnicamente dentro de sua autoridade. A autoridade obtida por meio de coerção não é autoridade nenhuma, afirmou o juiz Williams. Já vi o suficiente. Estou pronto para proferir a sentença. A sala do tribunal prendeu a respiração. Antes de proferir minha decisão, disse o juiz Williams, gostaria de ouvir as testemunhas. O Dr. Coleman apareceu na tela de vídeo do tribunal, prestando depoimento remotamente. Excelência, eu cuidei de Eleanor Blake em seus últimos meses. Rebecca Blake a visitava raramente, sempre trazendo documentos para sua mãe assinar, e marcando essas visitas para os momentos em que a senhora Blake estava mais confusa, geralmente após a medicação. A senhora Blake alguma vez expressou preocupação com sua filha Rebecca? Constantemente. Ela chorava depois das visitas de Rebecca, dizendo, ela está levando tudo, exatamente como meu marido me avisou. Ela tinha pavor de ser transferida para uma instituição pior. Outras 2 enfermeiras corroboraram o depoimento do Dr. Coleman por meio de declaração juramentada. Em seguida, Janete Morrison, a tabeliã, depois pessoalmente. Autentiquei o depoimento em vídeo de Eleanor Blake em 15 de março de 2022. Ela estava completamente lúcida e plenamente consciente do que estava fazendo. Ela me mostrou evidências das ameaças de Rebecca e pediu que eu estivesse disponível sempre que sua filha, Morgan, precisasse de mim. Whitman fez um interrogatório. Não é possível que a senhora Blake estivesse tendo um bom dia? Pacientes com demência frequentemente têm momentos de lucidez. Sou tabeliã certificada com 30 anos de experiência. Sei a diferença entre clareza e competência. Eleanor Blake era ambas. Ela sabia exatamente do que sua filha Rebecca era capaz e tomou medidas legais para se proteger. As próprias testemunhas de Rebecca começaram a sair da galeria. A prima Janete foi a primeira a sair, seguida por outras 3 pessoas. Meritíssimo, disse David, também temos imagens de segurança de Sunset Valley mostrando a senhora Morgan Blake trabalhando em turnos noturnos como faxineira só para poder ver sua mãe moribunda depois que Rebecca a proibiu de visitá-la. A imagem de mim, de uniforme de zelador, esfregando o chão às 2 da manhã, passou na tela. Ela estava perseguindo Rebecca começou. Ela estava trabalhando, corrigiu o juiz Williams, porque você impediu de se despedir da mãe dela. Estou pronto para governar agora. A voz da juíza Patricia Williams ressoava com autoridade.
Este tribunal considera haver provas claras e convincentes de abuso financeiro contra idosos, fraude e violação de dever fiduciário por parte de Rebecca Blake. Rebecca agarrou a mesa com força, os nós dos dedos brancos. A procuração obtida em setembro de 2022 é declarada nula e sem efeito, uma vez que foi obtida mediante coação e contradiz diretamente os desejos documentados de Eleanor Blake desde março de 2022. Vossa Excelência Whitman começou. Ainda não terminei, conselheiro, disse o juiz em um tom que poderia ter congelado a água. Rebecca Blake deverá devolver imediatamente o valor total de $845 mil ao espólio. Além disso, este tribunal concede $50 mil em danos punitivos pela imposição deliberada de sofrimento emocional a Eleanor e Morgan Blake. Rebecca soltou um soluço abafado. Além disso, todas as transferências de propriedade realizadas sob a procuração fraudulenta são anuladas. O patrimônio de Eleanor Blake será distribuído de acordo com seus desejos expressos. Morgan Blake é o único beneficiário. Isso é uma loucura, gritou Rebecca. Ela manipulou nossa mãe, ela não passa de uma patética. Senhora Blake. O martelo do juiz estalou como um trovão. Mais um acesso de raiva e a senhora será considerada culpada de desacato. Você tem 30 dias para cumprir esta ordem. Se os fundos não forem devolvidos, encaminharei este caso ao Ministério Público para processo criminal. As palavras em processo criminal pairavam no ar como uma lâmina. Excelência, acrescentou David, solicitamos também que a senhora Rebecca Blake arque com todas as custas judiciais. Concedido. A senhora Blake arcará com todos os honorários advocatícios e custas judiciais. O juiz Williams olhou diretamente para Rebecca. Você traiu a confiança mais sagrada, a confiança entre mãe e filha. Você a deixou morrer em um ambiente precário enquanto vivia luxuosamente às custas de suas economias. Este tribunal espera que você use esses 30 dias para uma profunda reflexão. A sessão foi suspensa. O martelo bateu com um tom definitivo. Rebecca levantou-se cambaleando da cadeira, com seus sapatos de salto de grife enroscando no tapete do tribunal. Isso não acabou, ela sibilou para mim, mas sua voz não demonstrava convicção. O celular dela começou a vibrar incessantemente. Ela olhou para a tela e seu rosto empalideceu. Não, não, não. Eu conseguia ver as notificações se acumulando. BMW Financial Services, seu empregador, American Express. Na era digital, as notícias se espalhavam rapidamente. Rebecca, disse Whitman em voz baixa, precisamos conversar sobre o pagamento. Nossos honorários não cobrem recursos e, francamente, você não tem motivos para isso. Agora não. Ela passou por ele, apressando-se em direção à saída. Os seus apoiantes restantes, apenas 3 dos 15 originais, evitaram contato visual enquanto ela passava. No corredor, o telefone de Rebecca tocou. Ela atendeu no viva voz por acidente. Senhorita Blake, aqui é da Harrison Motors. Fomos notificados de uma sentença judicial contra a senhora. Seu BMW precisa ser devolvido em até 48 horas ou iniciaremos o processo de retomada do veículo. Ela apertou freneticamente os botões para silenciá-lo, mas outra chamada chegou. Rebecca, é o tom do RH. Precisamos que você venha imediatamente. Há uma denúncia grave de uso indevido de tempo e recursos da empresa. Ela correu em direção ao estacionamento, sua compostura impecável finalmente destruída. Minha tia Margarete, uma das poucas parentes que restaram, aproximou-se de mim lentamente. Morgan, eu não sabia. Rebecca nos disse que você era instável, que estava assediando Eleanor. Nós acreditamos nela porque, ela fez uma pausa, envergonhada, porque ela parecia tão bem-sucedida, tão centrada. Às vezes, a verdade é o fardo mais pesado de carregar, eu disse baixinho, lembrando-me das palavras da minha mãe. Margarete me abraçou rapidamente e depois foi embora. David colocou a mão no meu ombro. Você conseguiu, Morgan. Sua mãe estaria orgulhosa. Toquei no medalhão em meu pescoço, eu o usava no tribunal como um amuleto da força. Ela sabia que esse dia chegaria. Ela planejou tudo. 3 dias depois, as consequências atingiram Rebecca como uma avalanche. A empresa a suspendeu por tempo indeterminado enquanto investiga a possível deturpação de emergências pessoais e fraude.
Aparentemente, ela alegava estar cuidando da mãe como justificativa para longos períodos de ausência, enquanto na verdade fazia compras em Paris. O BMW foi retomado no quinto dia, quando Rebecca não conseguiu efetuar o pagamento imediato. Um vizinho filmou o veículo sendo carregado em um caminhão enquanto Rebecca gritava com os agentes de recuperação. O vídeo viralizou em grupos locais do Facebook em poucas horas. Suas redes sociais contaram o resto da história. De 2.500 amigos no Facebook, ela caiu para 500 em uma semana. Seu Instagram, cuidadosamente selecionado e repleto de artigos de luxo e posts sobre a vida abençoada, foi inundado de comentários a criticando. Ela apagou tudo e tornou seu perfil privado. Os relógios Rolex e outros artigos de grife apareceram em sites de consignação em menos de 2 semanas. Registros públicos mostraram que ela havia se mudado de sua cobertura de $4.000 por mês para um apartamento de um quarto em Renton, o mesmo tipo de lugar onde ela costumava zombar de mim por morar. David me encaminhou um e-mail do advogado de Rebecca: minha cliente está preparada para começar o pagamento. Ela consegue arcar com $5.000 por mês. São 170 meses, mais de 14 anos, calculei. Podemos exigir uma indenização à vista, forçando a venda dos bens restantes dela, sugeriu David. Não, eu disse. Deixe que ela faça os pagamentos. Todo mês ela vai se lembrar do que fez. A notícia foi divulgada pela imprensa local. Filha obrigada a trabalhar como faxineira para poder cuidar da mãe em seus últimos momentos de vida, tribunal concede justiça. Isso desencadeou uma onda de histórias semelhantes. Outras 3 famílias entraram em contato com David dizendo que meu caso lhes deu coragem para lutar suas próprias batalhas contra o abuso financeiro contra idosos. O sacrifício da mãe, esconder aquele pendrive por 2 anos enquanto suportava a exploração de Rebecca, já estava protegendo outras pessoas. Com a partilha de bens resolvida, tive que tomar decisões difíceis. A casa da minha mãe em Bellevue foi vendida por $650.000. Ela já havia quitado a hipoteca anos atrás, apesar de Rebecca afirmar o contrário. Sentei-me na sala de estar vazia da minha mãe pela última vez, relembrando manhãs de Natal e festas de aniversário. Esta casa guardava toda a história da nossa família, mas mantê-la significaria continuar carregando a dor. Os primeiros $200.000 foram destinados à criação da Bolsa de Estudos Memorial Eleanor Blake na Escola de Serviço Social da Universidade de Washington. Ela financiaria estudantes comprometidos com a defesa dos direitos dos idosos, em especial aqueles que cuidaram de familiares com demência. Outros $50.000 foram doados à Associação de Alzheimer em nome da minha mãe. Eles enviaram uma linda carta dizendo que a doação financiaria pesquisas e grupos de apoio para famílias. Guardei $400.000 como fundo de emergência e investimento para o futuro. Mamãe gostaria que eu estivesse segura, que nunca mais ficasse vulnerável a alguém como Rebecca. O funeral que organizei foi tudo aquilo que Rebecca havia negado à minha mãe. 200 pessoas compareceram, ex-colegas de trabalho, amigos da igreja, vizinhos que se lembravam de sua bondade. O Dr. Coleman e as enfermeiras do Sunset Valley chegaram e sentaram-se na primeira fila como se fossem da família. Rebecca não compareceu. Ela enviou flores, cravos de supermercado com um cartão genérico: sinto muito pela sua perda. Não é a nossa perda, é sua perda. Durante a cerimônia, uma pessoa após a outra compartilhou histórias sobre a generosidade, a sabedoria e a força da minha mãe. Os nomes dos contemplados com as bolsas de estudo seriam anunciados anualmente no aniversário da mãe, garantindo que seu legado perdurasse. Sua mãe estava se preparando para isso mesmo antes de ficar doente, Janette Morrison me disse após a cerimônia. Ela conhecia a natureza de Rebecca e queria proteger não apenas seus bens, mas você também. Aquele vídeo foi a maneira que ela encontrou de revidar quando não conseguia mais lutar contra si mesma. O artigo do Seattle Times sobre o nosso caso viralizou na internet, 15.000 compartilhamentos em 48 horas. Título: Filha expõe fraude de $850.000 aplicada pela irmã contra idosos através de mensagem oculta enviada pela mãe por um pendrive. Minha caixa de entrada foi inundada com mensagens de estranhos compartilhando histórias semelhantes. Meu irmão fez a mesma coisa. Obrigada por me dar coragem para verificar como está meu pai. Amanhã vamos prestar queixa contra minha cunhada. O efeito dominó foi imediato. O Sunset Valley passou por uma investigação estadual depois que mais 3 famílias denunciaram cuidados inadequados e situações suspeitas envolvendo procurações.
A instituição foi obrigada a implementar novos protocolos para verificar as restrições de visitas e monitorar o bem-estar dos pacientes. Outras 2 instalações orçamentárias no condado de King enfrentaram escrutínio semelhante. A legislatura estadual aprovou rapidamente um projeto de lei chamado a Lei de Elanar, que exige documentação em vídeo para transferências de procuração envolvendo adultos com diagnóstico de demência e supervisão obrigatória para contas acima de $100 mil. Um produtor de um podcast de crimes reais entrou em contato querendo apresentar nossa história. Concordei com a condição de que toda a renda fosse destinada ao fundo de bolsas de estudo. Advogados locais especializados em direito do idoso relataram um aumento de 40% no número de famílias que buscam documentação de proteção após nossa reportagem viralizar. O caso Blake, como os advogados o chamaram, tornou-se um conto de advertência ensinado em seminários de planejamento patrimonial. Até mesmo a antiga empresa de Rebecca implementou novas políticas que exigem documentação para licença por emergência familiar e realizam auditorias em ausências prolongadas. A mensagem final da mamãe não se tratava apenas de justiça para nossa família, ela se tornou um catalisador para mudanças sistêmicas. Às vezes, uma única voz, mesmo vinda do além-túmulo, pode ecoar alto o suficiente para proteger inúmeras outras pessoas. 2 meses após o julgamento, Rebecca enviou um e-mail de 500 palavras com um pedido de desculpas cuidadosamente elaborado. Morgan, estou fazendo terapia desde o julgamento. Agora percebo como o luto pelo meu pai e o medo da doença da minha mãe me levaram a tomar decisões terríveis. Eu estava afundando em dívidas, prestes a perder tudo. Convenci-me de que merecia uma indenização por ser a filha ou responsável. Agora vejo como eu estava enganada. Estou lutando para fazer os pagamentos determinados pelo tribunal enquanto reconstruo minha vida. Poderíamos conversar sobre um plano de pagamento que me permita manter meu apartamento? Também espero que possamos reconstruir nosso relacionamento algum dia. Somos a única família que nos resta. Li o texto 3 vezes, anotando o que estava faltando, nenhuma menção ao sofrimento da minha mãe, nenhum reconhecimento da proibição de minhas visitas, nenhuma responsabilização real, apenas explicações e pedidos. Minha resposta foi breve. Rebecca, fico feliz que você esteja recebendo ajuda. O plano de pagamento está sendo mantido conforme determinado pelo tribunal. Em relação a um relacionamento, a confiança, uma vez quebrada, leva anos para ser reconstruída, se é que isso é possível. Eu te perdoo para minha própria paz, mas perdoar não significa esquecer ou compactuar com a situação. Desejo que você se recupere, mas não posso fazer parte desse processo. Por favor, direcione qualquer correspondência futura apenas aos advogados. Ela respondeu imediatamente, você é igualzinha à mamãe, fria e implacável. Ali estava, a máscara já estava caindo. Nenhuma mudança real, apenas manipulação com uma roupagem diferente. Bloqueei o e-mail dela e instruí David a lidar com toda a comunicação. Algumas pontes, uma vez queimadas, devem permanecer em cinzas. A mãe sabia disso, por isso fez aquele vídeo em vez de esperar que Rebecca mudasse. Voltar ao meu trabalho de engenharia de software foi surreal depois de semanas esfregando o chão e travando batalhas judiciais. Mas algo fundamental havia mudado em mim. Morgan, disse meu gerente David durante minha primeira semana de volta, você parece diferente, mais assertiva. Ele tinha razão. Quando um colega tentou se apropriar do crédito pela minha otimização de código, eu me manifestei imediatamente na reunião da equipe, na verdade, essa implementação foi minha. Aqui está o histórico de commits. Sem desculpas, sem amenizações, apenas os fatos. A empresa ficou sabendo do julgamento. A tentativa de Rebecca de me demitir teve um efeito contrário desastroso. O RH me chamou, não para me disciplinar, mas para se desculpar e oferecer apoio. Eles também revisaram as políticas de licença familiar com base na minha experiência. 6 meses depois, fui promovido a arquiteto de software sênior com um aumento de 30%, elevando meu salário para $180 mil. O comitê de promoção citou especificamente minha liderança e integridade demonstrada sob pressão. Compartilhei minha história na reunião anual da empresa, com foco no reconhecimento da violência contra idosos e na importância da documentação. Posteriormente, 3 colegas me procuraram em particular para falar sobre suas próprias situações familiares. Aprendi a valorizar a minha própria pessoa com o último presente da minha mãe. Ela me mostrou que ficar em silêncio para manter a paz não é nobre, é conivente.
Cada vez que não nos manifestamos, ensinamos aos outros como nos tratar. Minha nova abordagem ia além do trabalho. Quando um empreiteiro tentou me cobrar um preço excessivo, apresentei orçamentos comparáveis e negociei com firmeza. Quando o marido de uma amiga fez comentários desdenhosos sobre meu trabalho ser apenas digitar, eu corrigi com exemplos específicos de sistemas que eu havia construído e que processavam milhões em transações diariamente. O Morgan que costumava sorrir e aceitar a falta de respeito havia desaparecido. Em seu lugar, estava alguém que entendia que o respeito não é herdado nem concedido, ele é conquistado por meio de limites consistentes e autodefesa. O dia de ação de graças chegou com a habitual mensagem de texto em grupo da tia Margarete, organizando um encontro em sua casa. Pela primeira vez na vida, respondi com condições. Participarei se concordarmos com estes limites. Não houve qualquer discussão sobre o julgamento ou sobre Rebeca. Sem perguntas sobre o espólio da mãe. Sem chantagem emocional em relação às obrigações familiares. Se esses assuntos surgirem, eu me retiro imediatamente. A conversa por mensagens de texto explodiu. Minha prima Janete, que havia zombado de mim no jantar de anúncio da gravidez de Rebeca, escreveu, exigindo demais. Família não impõe condições. Famílias saudáveis respeitam limites, respondi. Aquelas que não conseguem fazer isso não são a família de que preciso. O tio Robert me ligou diretamente. Você não pode simplesmente apagar Rebeca da sua vida. Ela é da família. Ela é da sua família, se você quiser. Ela não é da minha. E não vou discutir mais sobre isso. Chegou o dia de ação de graças. 12 parentes compareceram. Rebeca não foi convidada depois que 3 primos insistiram que não veriam se ela fosse. A primeira hora foi tensa, todos pisando em ovos. Então minha prima Janete me testou, é triste que as irmãs não consigam se perdoar. Sua mãe gostaria que... Levantei-me e peguei meu casaco. Obrigada pelo jantar, Margarete. Espere. Margarete me interrompeu. Janete, isso foi inapropriado. Morgan estabeleceu limites claros. Respeite-os ou vá embora. Janete parecia chocada. A família nunca tinha visto ninguém realmente aplicar as consequências. Eu fiquei. O resto do jantar foi agradável, até mesmo quente. Na hora da sobremesa, meus parentes já estavam perguntando sobre minha promoção, meu trabalho voluntário em defesa dos direitos dos idosos, coisas normais que não tinham nada a ver com drama ou trauma. Fronteiras não são muros, eu disse ao meu primo adolescente que me perguntou em particular porque eu quase tinha ido embora. São portões com regras. Quem respeita as regras é bem-vindo. Quem não respeita, fica de fora. É simples assim. Ela assentiu com a cabeça, demonstrando compreensão de uma forma que a geração mais velha não conseguia. Às vezes, a sabedoria retrocede. O grupo de apoio à defesa dos direitos dos idosos se reunia todas as quartas-feiras no centro comunitário. Comecei a participar para processar minha própria experiência, mas logo me tornei mentor de outras pessoas que enfrentam batalhas semelhantes. Publiquei por conta própria um pequeno guia online, Protegendo seus entes queridos, um guia prático sobre abuso financeiro contra idosos. 10.000 downloads no primeiro mês, toda a renda será destinada ao fundo de bolsas de estudo da minha mãe. 5 pessoas do nosso grupo estavam enfrentando problemas com procurações abusivas. Eu as conectei com David Martinez, que ofereceu honorários reduzidos. 3 casos foram resolvidos em poucos meses, devolvendo mais de $2 milhões às vítimas idosas. Cada história compartilhada evita outra tragédia. 1 ano após a morte da minha mãe, organizei uma cerimônia em sua memória na Universidade de Washington, onde anunciamos os primeiros contemplados com bolsas de estudo. O auditório estava lotado, famílias do grupo de apoio, enfermeiras do Sunset Valley e até mesmo a juíza Patricia Williams compareceram. A bolsa de estudos Eleanor Blake foi concedida a Maria Santos, uma estudante de serviço social que cuidou de sua avó com Alzheimer enquanto concluía sua graduação. Maria subiu ao pódio chorando. Minha avó faleceu no mês passado, mas ela sabia que eu tinha me formado. Esta bolsa de estudo significa que posso me concentrar em ajudar outras famílias em vez de trabalhar em 3 empregos. A história da senhora Blake nos salvou, conseguimos reverter a procuração do meu tio bem a tempo. $25.000 por ano durante 4 anos.
Mamãe estava enviando mais um defensor para o mundo. Em seguida, a doutora Coleman falou, Eleanor Blake sofreu, mas nunca se rendeu. Mesmo em meio à sua confusão, ela protegeu aquele medalhão como se ele guardasse os segredos do universo. Porque, para sua filha, guardava mesmo. Rebecca enviou flores, caras desta vez, estrelícias, com um cartão, em memória da mamãe. Ainda não conseguia escrever a nossa mãe. Eu as doei para a ala de oncologia do hospital. Após a cerimônia, visitei o túmulo da minha mãe. Uma lápide simples, Eleanor Blake, mãe, professora, protetora. Eu acrescentei a protetora porque era isso que ela era, mesmo em seus últimos dias. Você conseguiu, mãe, sussurrei, colocando rosas frescas ao lado da lápide. A bolsa de estudos, as mudanças na lei, as famílias salvas, tudo isso é mérito seu. Você transformou a dor em propósito. O vento sussurrava entre as árvores do cemitério, e por um instante eu poderia jurar que senti o perfume dela, White Shoulders, o mesmo perfume que ela usou durante toda a minha vida. O amor de mãe não terminou com a morte. Isso se estendeu a cada vida tocada por sua história, a cada idoso protegido pelas mudanças que ela inspirou. 2 anos após a morte da minha mãe, David me encaminhou o histórico de pagamentos de Rebecca. Ela conseguiu efetuar 12 pagamentos de $5.000 cada, totalizando $60.000 dos $895.000 devidos. Nesse ritmo, ela ficaria pagando até os 64 anos. Os registros públicos contaram o resto de sua história. Ela trabalhava como vendedora em uma loja de departamentos, ganhando cerca de $35.000 por ano, uma redução salarial de 70% em relação ao seu cargo anterior de gerência. Seu perfil no LinkedIn mostrava uma lacuna de 2 anos em seu histórico profissional, que ela não conseguiu explicar sem ser admitida no julgamento. Alguns relacionamentos terminaram quando homens a pesquisaram no Google e encontraram as notícias sobre ela. Ela já havia se mudado 2 vezes quando os vizinhos a reconheceram por causa da história que viralizou. Seu Instagram permaneceu privado, 47 seguidores em vez de milhares. Mas ela era pontual com os pagamentos, nunca atrasando nenhum. David disse que ela havia perguntado sobre a possibilidade de aumentar o valor para $7.000 mensais para reduzir o prazo. Ela está tentando, observou ele. Que bom para ela, respondi e era sincero. A redenção era possível para qualquer pessoa disposta a se esforçar. Mas essa foi a jornada dela, não a minha. Algumas estradas são feitas para serem percorridas sozinho. Hoje, 3 anos depois daquela manhã em que esfreguei o chão apenas para me despedir da minha mãe, dirijo uma empresa de consultoria bem-sucedida com 12 funcionários. A bolsa de estudos Eleanor Blake financiou 7 estudantes. Rebecca já pagou $180.000 de sua dívida. E a lei de Eleanor impediu centenas de casos de abuso financeiro contra idosos no estado de Washington. O medalhão está guardado no cofre do meu escritório, aquele minúsculo USB ainda está escondido lá dentro. Às vezes eu asseguro, lembrando das palavras da minha mãe, use-a com sabedoria, não para vingança, mas para a justiça. Ela sabia exatamente o que estava fazendo com aquele medalhão, cada detalhe planejado, cada momento calculado, até mesmo a escolha do dia 15 de março para o vídeo, os idos de março, o dia do acerto de contas. Mamãe tinha um senso de poesia, mesmo em sua rebeldia. Ainda recebo mensagens de famílias cujas histórias são semelhantes à nossa. Minha resposta é sempre a mesma. Documente tudo. Confie em seus instintos. Não dê margem a abusos mantendo-se em silêncio. E lembre-se, a pessoa que controla o dinheiro nem sempre é a mesma que presta os cuidados. Se você está lendo isto porque alguém que você ama está isolado, se os recursos dessa pessoa estão misteriosamente se esgotando, se você está sendo mantido afastado por alguém com autoridade legal, não espere. Verifique como eles estão. Faça perguntas. Exija respostas. Às vezes, a única coisa que separa um idoso vulnerável da exploração é uma pessoa corajosa o suficiente para dizer, isso não está certo. Mamãe aguentou firme o tempo suficiente para me entregar aquele medalhão. Ela morreu sabendo que sua mensagem seria transmitida, que a justiça seria feita, que sua história protegeria outras pessoas. Toda família tem seus segredos, mas os segredos perdem seu poder quando expostos à luz. Mamãe sabia disso. Ela apostou tudo nisso, e ganhou. Os mansos herdarão a terra,
mas somente se documentarem tudo e esconderem as provas onde os culpados jamais pensarão em procurar. Se você se identificou com essa história, compartilhe-a com alguém que possa precisar ouvi-la. Inscreva-se para mais histórias de justiça e verdades familiares. Comente abaixo se você já passou por situações semelhantes, nossa comunidade está aqui para apoiar uns aos outros. Que limites você teve que estabelecer com a família? Lembre-se, defender-se não é egoísmo. É necessário. Até a próxima, mantenha-se firme e documente tudo.